Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso e a nossa aula de hoje é a aula de História, isso mesmo. Vamos ver o tema da nossa aula aparecendo aí do lado, olha só. Nossa aula é a aula 42 e o título dela é O Fim do Mundo Nunca Esteve Tão Próximo, isso mesmo. Nós vamos falar aí sobre a crise dos mísseis de 1961, vamos falar aí os fatores que antecederam o desenrolar e as consequências dessa crise dos mísseis aí que assombrou o mundo com uma possível guerra nuclear. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Então vamos lá, pessoal, olha só. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou com um novo conflito que iria durar toda a segunda metade do século XX, a Guerra Fria. Um conflito entre duas grandes potências que conseguiram se destacar economicamente e politicamente a nível mundial. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética saíram vitoriosos da Grande Guerra do século XX, tendo lutado do mesmo lado dos aliados. E, com a derrota de seus inimigos comuns, os regimes autoritários da Itália, o fascismo, e o da Alemanha, o nazismo, entraram em uma disputa pelo poder. O mundo se tornaria bipolar, ou seja, dois grandes polos de poder. De um lado, nós vamos ver a União Soviética, que defendia uma ideologia socialista, e do outro lado, os Estados Unidos, que defendia o capitalismo. Os restantes dos países do mundo se viram obrigados a escolher um dos dois lados para se aliar e buscar proteção. Deste modo, as duas superpotências buscavam tornar-se cada vez maior sua área de influência, tanto através de medidas econômicas e do poder bélico, quanto das suas ideologias. E na década de 60, uma pequena ilha na América Central iria chamar a atenção do mundo através de uma revolução armada. Nós vamos ver aí acontecendo a Revolução Cubana, que foi responsável por derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, que perseguia ali seus opositores, mantendo também uma forte censura e governando para atender aos interesses dos Estados Unidos. Alguns nomes também ganharam destaque nesse levante. Nós vamos ver aí a figura de Fidel Castro, que viria a se tornar seu líder, outros nomes também como Raul Castro, irmão de Fidel, e também Che Guevara, seriam nomes que iriam se destacar nessa revolução. A revolução, nesse primeiro momento, não tinha ali um viés socialista ou comunista, mas sim nacionalista. A ideia era retirar a influência e a corrupção levada para dentro do país através de medidas adotadas aí pelo governo americano através de Fulgêncio Batista. Olha só, pessoal, após a chegada de Fidel ao poder, os conflitos entre os Estados Unidos e Cuba se tornaram cada vez mais evidentes, pois os interesses dos Estados Unidos em Cuba encontravam-se ameaçados. O governo americano, então, daria início a uma série de ofensivas aos cubanos. Podemos destacar dois importantes episódios que se destacaram aí durante esse conflito entre Cuba e Estados Unidos. A tentativa à invasão da Baía dos Porcos, que aconteceu em 1961, onde exilados cubanos, treinados e financiados pelos Estados Unidos, invadiram a ilha caribenha com a intenção de desestabilizar o governo de Fidel, mas foi contido pelo governo cubano e a expulsão de Cuba da OEA, a Organização dos Estados Americanos, com a imposição de um bloqueio comercial e econômico a Cuba. Esses conflitos levaram Cuba a se aproximar cada vez mais da União Soviética e adotar um regime socialista. Isso aconteceria em plena Guerra Fria, num contexto em que o mundo encontrava-se bipolarizado, acirrando ainda mais o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos. Fidel Castro, então, se aproximaria do bloco socialista
promovendo um intenso diálogo com o presidente Nikita Khrushchev, onde nasceria um plano onde iria materializar uma das maiores crises políticas da Guerra Fria. Buscando se tornar uma grande potência global, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética iriam iniciar ali uma corrida armamentista, buscando superar o poder bélico um do outro e avançar em criações tecnológicas. Essa corrida armamentista levaria à criação de bombas nucleares muito mais poderosas do que as utilizadas no final da Segunda Guerra Mundial. E em 1949, a União Soviética se tornaria a segunda nação com armas nucleares, apresentando ao mundo a sua primeira grande bomba. E no dia 14 de outubro de 1962, um avião norte-americano de espionagem sobrevoando ali o território cubano em busca de informações sobre o local, coletaria várias imagens que iriam mostrar o que parecia ser a construção de uma nova base militar. As autoridades norte-americanas, após um estudo detalhado das imagens, iriam descobrir que os soviéticos estavam instalando em Cuba diversos mísseis que poderiam ser capazes de carregar ogivas nucleares. O medo se espalhou entre os norte-americanos, pois pela primeira vez se viram diante de um possível ataque das mesmas armas que um dia lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki. E o mundo ficou assustado com a possibilidade de um conflito nuclear com consequências inimagináveis, colocando o mundo diante de uma nova guerra em escala mundial. E o ponto mais tenso desse conflito, dessa crise dos mísseis, foi justamente conhecido como Sábado Negro, onde no dia 27 de outubro, uma das aeronaves espiãs americanas foi abatida em Cuba, levando seu piloto à morte. A guerra nesse momento já parecia ser um caminho sem volta e as tensões aumentaram, colocando o mundo em atenção e os diálogos para o fim da crise se tornariam cada vez mais difíceis. Entre os dias 16 e 28 de outubro, o mundo observaria ali as rodadas de negociações bastante tenso. Com medo de uma guerra nuclear, foram 13 dias de tensão até que no dia 28 de outubro, Nikita Khrushchev, após conseguir um acordo com o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, onde os Estados Unidos acabaria ali assumindo o compromisso de retirar mísseis norte-americanos que estavam instalados na Turquia e assinaria também um acordo de que nunca invadiria Cuba, Nikita Khrushchev concorda então em remover os mísseis de Cuba. E na televisão, todos os canais federais dos Estados Unidos interromperam os programas e transmitiram ali o comunicado urgente de Khrushchev, que dizia o seguinte, nós concordamos em retirar de Cuba os meios que consideram ofensivos. Concordamos em fazer isso e declarar à ONU este compromisso. Seus representantes farão uma declaração de que os Estados Unidos, considerando a inquietação e preocupação do Estado soviético, retirarão seus meios análogos da Turquia. E com o fim da crise dos mísseis, novos acordos diplomáticos importantes foram assinados entre as potências. E em 1963, vamos ver aí eles assinarem um acordo de proibição de testes com armas nucleares. E em 1968, este mesmo tratado foi convertido na não proliferação de armas nucleares. Agora, pessoal, chegou a hora do nosso aplicando e eu quero ver você aí respondendo junto comigo essa questão. Vamos ver se você consegue acertar aí a nossa questão do aplicando, que diz o seguinte, olha só.
Em 22 de novembro de 1963, na cidade de Dallas, no Texas, foi assassinado com um tiro o presidente John Kennedy, eleito pelo Partido Democrata. Kennedy acabou se tornando uma referência na dinâmica política do século XX. Durante seu governo, o mundo passou por vários eventos que configuravam as disputas da Guerra Fria, como marca do governo de John Kennedy. Destacam-se, olha aí as opções aparecendo para você, vamos ver quais são as afirmativas. Afirmativa 1, invasão da Baía dos Porcos. A afirmativa 2, a crise dos mísseis em Cuba. A terceira, a construção do Muro de Berlim. A 4, o início da corrida espacial. E a quinta, o fim da Guerra do Vietnã. Então, estão corretos apenas. Vamos lá para as alternativas. A, apenas a 1, a 2, a 3 e a 4. A B, a 2, a 3, a 4 e a 5. A letra C, apenas a 1, a 2, a 4 e a 5. Ou seria a letra D, apenas a 1, a 2, a 3 e a 4. E aí, qual seria a nossa resposta correta? Vamos lá para o nosso gabarito, que diz que a resposta correta seria aí, então, apenas a letra D. A1, A2, A3 e A4. É isso aí, pessoal. Parabéns para você que acertou nossa questão do aplicando. Continua participando aí com a gente, certo? E agora, olha só, a gente vai ver que apesar do conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, aí no conflito dos mísseis, da crise dos mísseis, ter tido um fim pacífico, nós vamos ver que a Guerra Fria iria se estender até a década de 90. A crise dos mísseis iria deixar algumas consequências na história. A gente vai ver aí outros conflitos surgindo durante a Guerra Fria, conflitos de forma indireta acontecendo em outros lugares do mundo, aí por causa das questões políticas e econômicas que envolviam aí os interesses tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, aí nesse contexto de Guerra Fria. Nós vamos ver a Guerra Fria chegando ao fim lá no ano de 1991. 1980, a gente já começa a observar ali que a União Soviética já está passando por alguns problemas. Ela começa a ser afetada principalmente pelo interesse de algumas repúblicas em se tornar independente. A União Soviética passou por algumas crises, passaria por algumas crises na década de 70, algumas crises financeiras, questão de alimentação, e isso acabaria acelerando e intensificando a vontade no processo de independência de algumas repúblicas, levando aí a União Soviética ao processo de desintegração, onde essas repúblicas conquistariam aí as suas independências. Cuba, com reflexo aí dessa Guerra Fria, até os dias atuais, sofre ainda um forte bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Nós vimos aí nos últimos anos Cuba passando por um processo de abertura política, buscando uma aproximação ao governo americano, mas isso ainda é muito tímido comparado com os bloqueios e as consequências que Cuba ainda sofre por causa da Guerra Fria e dessa aproximação com a União Soviética durante este período da Guerra Fria. Certo? Pessoal, por hoje é só. Lembrando que essa aula não termina aqui. Continua com o material que está disponível para vocês lá no nosso portal, no nosso material digital. A gente tem um caderno de atividades para você fazer. E eu espero vocês aqui na nossa próxima aula de História. Certo? Então, até a próxima!